No vídeo anterior, então, nós fizemos aí nosso heading, só ficou um detalhe que estava me encucando na realidade quando eu dei uma olhada. Que aqui a linha estava muito mais grossa do que os 4 pixels que eu estava definindo. E aí eu reparei por quê. Eu estava passando border, então ele estava somando todas as bordas, sendo que eu queria passar só um border bottom ou um border top. Então se eu passar aqui um border bottom e botar como 4 pixels ali, ele vai ficar até bem pequenininho. E aí os 5 pixels, que é o que está no design, vai ficar do tamanho que faz sentido. Então fica um pouco mais grosso, de acordo aqui com o visual mesmo que a gente deseja. Olha só, se eu botar aqui em 100%, ele realmente fica aqui como a gente deseja aqui com essa linha, ok? Então esse foi um único detalhe de correção em relação ao vídeo anterior do visual. Com isso em mente, com tudo pronto, o que a gente precisa fazer agora então são os testes. E para o teste eu vou utilizar muito o nosso teste aqui da logo para nos orientar lá. Afinal de contas, essa parte de cor inclusive é exatamente a mesma coisa. Então eu vou copiar esse teste aqui e dentro do nosso teste de heading eu vou primeiro apagar esse teste aqui que não faz sentido nenhum para a gente. E aí eu vou fazer o seguinte, esse render with theme eu preciso importar ele, certo? Esse render eu não preciso mais. E aí aqui eu vou renderizar então o nosso heading, não é mais logo, é heading. E eu tenho que passar, óbvio, um children para esse nosso heading agora. Eu vou botar, por exemplo, um OnGames, certo? Podia ser um lorem y, enfim, tanto faz. E agora o nosso seletor também não vai ser mais esse aqui, vai ser um seletor um pouquinho diferente em relação àquele. Vai ser o screen, né? E o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou utilizar um seletor que se chama getByRow. O que esse getByRow faz? O getByRow basicamente ele pega em relação ao papel daquele elemento. E o nosso heading, que é um H1, H2, H3, enfim, o H ele tem um papel chamado heading, exatamente o que a gente precisa. Então eu vou pegar pelo heading, ok? E aí eu vou pegar o heading que tem o conteúdo que a gente quer, que no caso aqui é o OnGames. Lembrando, eu estou passando esse i aqui, que é case insensitive. Essa forma aqui é um regex, só para a gente poder pegar de fato o que realmente nos interessa, ok? Feito isso daqui, já está pronto, porque a cor branca é exatamente o que a gente quer. Então, se eu mandar rodar o nosso teste, aqui é o Storybook, se eu vir para os testes aqui, mandar rodar um test watch, ele vai ter que funcionar e passar o nosso teste direitinho. Inclusive, o que eu vou fazer já, olha só, ele já passou. O que eu vou fazer é o seguinte, aqui é mudar esse título, afinal de contas não faz sentido, né? Então, it should render a white heading by default, certo? Então, ele tem que ter o heading branco por padrão. Feito isso daqui, eu vou fazer a mesma coisa para o preto. Então, eu vou copiar, ok? Reparem, olha só a nossa cobertura, 33% significa que eu ainda não cobri os outros detalhes, eu realmente não cobri. Tem a line left, line bottom, que a gente ainda vai mexer. Então, esse aqui, it should render a black heading when color spaced. Então, spaced. Então, se eu passar a cor aqui, color black, ele agora tem que ter a cor preta aqui. Eu vou pegar aqui a cor da logo já, que eu sei qual é. Então, vou pegar aqui e já alterar aqui pra gente, ok? Então, prontinho. E aí ele tem que passar, normal, ok? E aí agora a gente só precisa testar, então, o nosso line bottom e o nosso line left. Então, para o line left, como que a gente vai testar? Eu vou testar a borda. Se ele tiver essa borda, significa que sim, eu tenho o line left passando. Então, vou copiar aqui, vou colar, e aí it should render a heading with a line to the left side. Então, se eu passar aqui, line left, ele tem que ter aqui, então, a nossa borda, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é copiar esse border e vou colar lá. Então, vou vir aqui e vou colar esse border left. Agora, uma coisa que é importante que a gente precisa fazer é o seguinte, como tem um traço aqui, eu preciso botar isso aqui entre aspas, ok? Assim como também a nossa propriedade entre aspas. E aí, aqui, esse color secondary aqui, no caso não é isso, a gente precisa pegar a cor mesmo de fato,
que é essa daqui, que é esse verde. Então, vou copiar essa cor, vou colocar ela, não aqui no nosso teste, ok? E aí, ele tem que funcionar, ele tem que ter a linhazinha ali do lado, ele realmente passou. Reparem, a gente agora já está quase se aproximando aí dos 100%, falta a gente testar a linha para baixo. Eu vou copiar isso daqui, só que a linha para baixo ela é um pouquinho diferente. Então, it should render a heading with a line at the bottom. Eu vou mudar para line bottom. E agora, diferente desse que a gente botou o border left aqui, eu vou ter que utilizar, igual no nosso logo, aquele carinha to have style rule, que eu posso passar um modifier. Assim como eu passei o media aqui, eu posso passar um modifier no caso, porque eu quero buscar o after dele. Então, para poder pegar esse after, eu preciso utilizar aí um modifier, certo? Então, vou vir aqui no nosso teste. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui em cima, eu vou importar o Just Styled Components. E aí aqui embaixo, eu vou mudar esse nosso expect aqui. E vou colocar to have style rule, ok? E aí eu vou passar a nossa regra de fato. Qual é a regra que eu quero? Eu quero que o border bottom, deixa eu salvar para ele ficar um pouquinho mais bonitinho, tenha aquela nossa cor aqui, né? Tem esse tamanho e cor. Inclusive, olha só, ele já até passou o teste, mas não está garantido aí o certo, né? O que realmente nos interessa. Então, eu ainda preciso preencher o resto aqui. Eu vou deixar com primary, deixa eu procurar a cor aqui. A cor é essa. E a gente vem aqui no teste, troca para essa cor, certo? E aí, eu quero isso aqui quando eu tiver o seguinte modifier. Eu quero isso somente quando eu tiver um modifier no after. Então, eu quero esses valores aqui no nosso after, ok? Fiz isso e agora ele realmente passou, ele cobriu 100%. Vamos ver se realmente esse negócio aqui está funcionando, porque passou, não passou. Se eu mudasse, por exemplo, aqui só border e não border bottom, como a gente tinha feito, ele falha, olha só. Ele falha porque ele esperava border, ele não achou o border. Ele tem o border bottom, e aí sim ele passa. Então, olha só como é útil o teste também para garantir border bottom, border left, ele consegue garantir aí os estilos mesmo certinhos. Então, seria, se eu mudasse, por exemplo, aqui a nossa borda, ele iria avisar no teste. Então é isso, o nosso teste aí já passou, o heading está completo, todos os testes prontos, com cobertura de 100%. No próximo vídeo, então, a gente começa outro componente.